Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à segunda live da quinta jornada do projeto de extensão Meu Corpo Fala, mas será que eu entendo? Que é do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós hoje vamos conversar um pouco sobre educação sexual, né, no ambiente escolar. Vamos contar com a presença da bióloga Kátia Maria Pereira, que é a assessora acadêmica da Secretaria Municipal de Educação e é uma de nossas colaboradoras do projeto. Vou aqui procurar Kátia para ver se eu a vejo. Daqui a pouco ela vai estar conosco. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os colaboradores do projeto que vão estar conosco nas várias lives que temos programadas entre o dia 9, que foi segunda-feira, de novembro, até o dia 11 de dezembro. Né? Então, teremos 15 lives durante 5 semanas, discutindo os mais variados temas. Né? Esperamos que vocês apreciem todas as discussões que vão ser feitas. Vamos liberar a programação semanalmente, né? Para que vocês possam acompanhar devagarzinho essa programação, se programar para estar conosco durante esses dias. Vamos ver se Kátia já se encontra por aqui. Ainda não. Bem, esse projeto ele não acontece se não contar com a colaboração dos discentes, né, que são vinculados ao projeto. Hoje eu tenho no projeto 3 alunos de Ciências Biológicas, né, a quem eu quero agradecer, Alice, Marina e Larissa. Duas alunas do curso de Odontologia, Lívia e Duda. Um aluno do curso de Enfermagem, Pedro. Uma aluna do curso de Medicina, Tarsila. E uma aluna do curso de Biomedicina, Ângeles. Né? Então, esses são meus anjos da guarda, né, que me permitem desenvolver esse... de forma a oferecer o melhor possível, né, de atividades para vocês. Esse ano a jornada está sendo feita. Oi, Kátia. Arrumando aqui a câmera. De forma remota, em vista das dificuldades derivadas da pandemia, né? Mas a proposta continua sendo a mesma, né? De uma atividade 100% transversal, discutindo diversos temas, né? Você tem que botar a sua câmera pezinho, que você está de lado. Sua imagem está de lado. É verdade. Deixa eu ver aqui. Né? Então, na segunda-feira foi discutido houve uma discussão sobre cronotipo, sono e saúde mental. Hoje vamos ter uma Ajeitar discussão aqui sobre a câmera. educação sexual e na sexta-feira vamos ter uma conversa sobre o SUS, né? Uma entidade tão importante para todos nós brasileiros que está aí sob ameaça, né? Então, Kátia vem conversar conosco sobre educação sexual nas escolas, um tema tão importante, né, para qualquer educador que esteja atuando hoje, né, no ambiente escolar. E ela vai fazer algumas colocações aqui super importantes para que essa discussão aconteça. Eu não sei se vale a pena a Arrumando gente aqui a câmera. esperar um Tá pouquinho para certo. que entre mais algumas pessoas na live. Ainda são 6h03. A gente pode esperar mais um pouquinho. Com Eu estava muito certeza. temerosa, a minha primeira vez, fazer como outro. Minha primeira vez no Instagram fazendo uma live, né? Mas vai dar tudo certo. Eu estou muito bem assessorada pelos meus alunos, que têm uma paciência tremenda de ensinar a professora sobre essas mídias que muitos de nós desconhecemos, né? Eu conheço algumas, não conheço todas. O Instagram, em particular, eu não tenho muita intimidade, mas estou aprendendo. E elas estão tendo toda a paciência do mundo para me ensinar. O que é bom é isso. Então, como eu falei, Kátia, bióloga formada pela UFRN, colaboradora do projeto desde o início desse projeto. Esse projeto começou em 2010. Então, ele tem 11 anos, né? Estamos fazendo aniversário de 11 anos e Kátia, desde o início desse projeto, está conosco, né? Nos ajudando, participando, colaborando, como tantas outras professoras e professores, né, de Ciências e Biologia de Natal e também, né, de outros municípios do nosso estado. Então, são uma colaboração muito preciosa,
né? Eu tenho o maior carinho pelos meus colaboradores e eu sempre digo que sem eles esse projeto não acontece, jamais, né? Não tem como acontecer, porque sem essas pessoas que me assessoram, né? Eu sou só uma, não sei de tudo, estou muito longe de saber de tudo, né? E preciso da colaboração de todas as pessoas que eu puder encontrar no meu caminho, que faça esse projeto ter a cara que eu gosto que ele tenha, né? De diversidade, de amizade, de empatia, de tolerância, né? Que isso uma plataforma nossa, né? Desde o início, né? Democrática no sentido de oferecer atividade de qualidade para quem precisar e quem quiser a nossa presença, né? Todos os anos esse projeto é desenvolvido no Centro de Biociências, no auditório das aves, mas por causa da pandemia estamos aqui, mas não vamos diminuir nada a qualidade do que é discutido aqui, né? Então, como eu disse a vocês, são em torno de 30 pessoas envolvidas, porque nós temos um palestrante e um mediador sempre, né? Então, em torno de 30 pessoas que estão colaborando conosco para que essas discussões elas aconteçam, né? Eu acho que agora a gente pode começar, Kátia, já são 18h05, não sei se você... Estamos com 13 participantes. Não sei se Você aguardar mais um pouco, sem problema. Se você quiser também falar alguma coisa, se colocar, se apresentar, para os nossos ouvintes. Agradecer, né? Como você falou, desde o início desse projeto, que estamos juntos, vocês, eu agradeço bastante também pela colaboração com a formação de ciências dos professores da Rede Municipal de Ensino, né? E sempre você abriu as portas para nos receber, participar da nossa formação, convidar para participar da jornada. Então, é só agradecimento. Em meu nome e em nome de toda a equipe que faz o CIEFOR, e tenho certeza que tem muito carinho por você também, por essa abertura que você dá para os professores participarem, né? Não, eu é que sou muito grata por tudo, né? E pela colaboração de vocês, que é sempre tão bem-vinda e tão oportuna, né? Então, estamos com 15 pessoas, né? As carinhas aqui infelizes, coraçõezinhos a toda hora subindo aqui. Então, não sei se você já quer começar. Posso começar. Quem diz aí é você. Eu sempre digo que a sala é sua. A sala é minha, certo. A sala é sua. Tá, então vamos começando, né? As pessoas vão aí entrando e acompanhando sua fala à medida que for passando esse tempo da live, né? Ok, então boa noite a todas as pessoas. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui, né, prestigiando a quinta jornada. Meu corpo fala, mas será que eu entendo? Agradeço mais uma vez a você, Tereza, pelo convite de participar da jornada e espero contribuir, né? Então, o meu diálogo hoje, ele se propõe a discutir algumas questões que foram propostas pelo grupo aí da jornada. Entre elas, o que é de fato educação sexual na escola? Por que discutir educação sexual na escola? Quem deveria conduzir a educação sexual neste ambiente escolar, né? Será que a educação sexual contribui para a iniciação sexual dos estudantes? Ou será que a educação sexual nas escolas reduziria os índices de violência contra as crianças e adolescentes, né? Então, para início de conversa, eu gostaria de utilizar duas citações, né? Para a gente iniciar esse diálogo de hoje. Uma de José Saramago, em que ele diz: aprendi a não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer é uma falta de respeito. É uma tentativa de colonização do outro. E trago também o meu querido mestre Paulo Freire, né? Onde ele fala que ensinar não é transmitir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E por que eu trouxe essas duas citações? Eu trouxe esses dois autores. Porque é a proposta da educação sexual, né? Não é convencer, não é informar, transmitir conhecimento,
né? A educação sexual, ela visa oportunizar o diálogo para que as questões que envolvem o corpo, a cultura e a sexualidade, o exercício dela, né, ele possa ser dialogado com os alunos. Então, ela não busca outro mito, um mito que se fala da educação sexual, é que ela vai buscar competir ou substituir a educação na família. E é um outro espaço, tendo em vista que a escola tem outras finalidades, tem outras funções, né? Kátia, eu não sei se tem alguma coisa ligada aí perto de você, só que tem um som que, no fundo. Eu acho que sim. Eu acho que a minha irmã está no celular, Melry. Tá dando ruído aqui. Você tá ligado? Ok, resolvido. Tá com ruído ainda? Não, agora tá bom. Não, né? É isso. Então, assim, quando a gente fala em educação sexual, o objeto de estudo é o quê? A sexualidade, né? E a gente sabe que em todo mundo, nas diferentes sociedades, o tema da sexualidade ela está permeado de muitos mitos e tabus, né? Diferentes crenças e percepções, diferentes formas de viver e aceitar o exercício da sexualidade. O que é dito como normal, permitido, aceitável em uma cultura, a gente vê que em outras não é aceitável, né? Então é por isso que se diz que cada cultura educa o corpo dos homens e mulheres, né? De forma diferencial, esculpindo seus corpos de homens e mulheres, produzindo seus estereótipos, seus padrões, né? Seus modelos a seguir. E aí, nesses modelos, nesses padrões, é que a gente vê que não cabe, não acolhe a diversidade. E, com isso, temos o quê? A exclusão de pessoas, a marginalização, por não seguir esse padrão que determinada cultura X, A ou B determina como normal, né? E quantos mitos, né? Uhum. E quantos mitos e tabus persistem sobre o corpo e o exercício da sexualidade, vamos pensar na nossa própria cultura ocidental, né? E esses mitos e tabus, será que ficaram no passado? A gente está em 1920. Será que eles ainda persistem? 2020. 2020. 1920, você falou. Eixe, Maria. Então, assim, estamos em 2020 e esses mitos ainda persistem, perpassam pelo nosso contexto social, né? Trazendo as inverdades, disseminando informações que, de uma certa forma, vai trazer impacto e consequências negativas, né, para a vivência da sexualidade, tanto das nossas crianças, dos nossos jovens e até dos adultos, né? E quais são os mitos e tabus que a gente, quem é professor de sala de aula, até mesmo com os amigos, já escutaram, né? Sexo e sexualidade são a mesma coisa? E às vezes a própria palavra sexo e sexualidade, elas são referendadas como se fossem as mesmas coisas, como elas representassem, e na verdade não são, né? Sempre temos outro mito, que os homens têm mais sexualidade que as mulheres, os homens têm mais necessidade de sexo do que as mulheres, né? Há também mitos de que na primeira relação de uma mulher ela não engravida. Isso eu também já escutei também das minhas alunas. Tomar suco de limão após a relação é uma forma de prevenção, não vou engravidar. Ou, após a relação, eu vou fazer uma duchinha e também é um método contraceptivo, né? E vem todos esses mitos, né? Masturbar-se prejudica a saúde, cria pelos nas mãos, espinha no rosto, né? Que até essa palavra masturbar-se, a terminologia, né? A etimologia da palavra é sujar-se com as mãos. Hoje já temos uma outra percepção, né? Como autoerotização, como algo que antes era visto como negativo e hoje vê como positivo. É um autoconhecimento do seu corpo, né? Para você se conhecer. Então a gente vê que a sexualidade é feita também de muitas representações negativas, ideias sexistas, né? O que seria isso? O homem, né? Sempre em detrimento da mulher, né? Sempre o homem, sempre na nossa cultura, muitas vezes, e ainda não foi desconstruídos, né? Há uma valorização do homem, do macho,
e tem todas aquelas representações de gênero que a gente já conhece, convive, né? A sexualidade muitas vezes como algo mensurável, como se pudesse medir. Os próprios mitos trazem, né? Como se eu pudesse medir a sexualidade do outro. Como a sexualidade, não como uma construção, um relacionamento de conhecer o outro, mas estabelecendo relação, vendo a sexualidade como desempenho, como uma performance. Né? É um outro mito. E ligado também à pornografia, à libertinagem, muitas vezes, né? Também vai estabelecendo através da sexualidade o que é o normal, o que é o anormal. E entre essa discussão da sexualidade vem o profano e o sagrado, né? Uhum. Então, essas representações... Você está levantando questões muito importantes, Kátia, aí, Uhum. dentro desse contexto da educação sexual, Uhum. né? Porque nós precisamos, inclusive, desmistificar isso, né? Para que isso se torne uma coisa normal, né? Então temos que desconstruir todas essas coisas que você nomeou aí, precisam ser desconstruídas, né? Com certeza. E a gente fica pensando, mas de onde veio tantas representações? Onde foi que elas foram construídas? E ao longo da nossa vida a gente vai aprendendo determinadas representações, verdades tidas como indiscutíveis, né? Uhum. E vem a partir da família, que a gente acha como é que é feita essa educação sexual? Também pela família, né? Ela realiza também a educação sexual através do silêncio, através das suas proibições, através das suas recomendações, até mesmo na relação que acontece dentro da sua casa. Como é que esses familiares se relacionam? Isso também é uma forma de educar, isso também é uma forma de passar mensagem sobre a educação sexual, né? Amigos, né? A gente vê os adolescentes, como é que eles aprendem? Em casa ele não tem esse espaço para conversar e ele vai buscar as informações através dos amigos, recheadas de mitos, permeadas de tabus, cheios de inverdades, né? Informações inadequadas, mas é com quem ele conversa e é com quem ele também vai aprendendo, né? Essa discussão da sexualidade. As mídias, as novelas, as propagandas, os apelos sexuais, né, que vai banalizando a sexualidade e vai também, muitas vezes, atrelando a sexualidade à questão do desempenho, né, como se fosse uma performance, vai determinando também padrões e ligando esses padrões de beleza à sexualidade, né? Como se determinadas pessoas têm que ter um certo padrão, um corpo X, com determinadas medidas, essas sim é que tem sexualidade, sensualidade, né? Vai determinando esses padrões. Vai reforçando, né? Vai Questões reforçando. que deveriam ser desconstruídas, vão sendo reforçadas, né? E muitas vezes a escola, que é o espaço onde deveria ser desconstruído, a escola muitas vezes acaba reforçando. Não existe um trabalho, um espaço para se dialogar sobre essas questões. E a sexualidade chega à escola, porque a sexualidade é algo que está presente em nós constantemente. Eu, quando vou ou saio, eu não deixo minha sexualidade em casa, nem o aluno vai para a escola e deixa a sexualidade em casa. A sexualidade está na própria pessoa, né? E vamos verificar onde essa sexualidade? Nos escritos das portas dos banheiros, nos muros e paredes, carteiras, né? E invade também através da própria a sexualidade invade o espaço escolar através até das atitudes dos alunos em sala de aula, a convivência entre eles. À medida que você quiser falar, você vai parando, eu estou me lembrando das perguntava. minhas experiências nas escolas, né? Uhum. Que você está falando aí que realmente eu vivi algumas situações muito inusitadas, né? De exclusão de colegas de turma, porque o colega tinha um jeito A, um jeito B, né, completamente excluídos da sala de aula. Uhum. Né, os colegas, né, fazendo brincadeiras desagradáveis, e aquilo você fica chocada, né, e ao mesmo tempo
um aluno hipersexualizado, perguntando tudo, sabe de tudo, né? E é como você disse, a sexualidade não fica em casa. Ele vai junto com a sexualidade, vai com ele. E dependendo da idade, ela está mais presente, né? Por causa que é o momento da descoberta, né? Na adolescência, de querer saber como é, de como é sentir aquilo. Então, é você falando aí, eu recapitulando as minhas vidas nas As suas escolas, né? experiências, hein? E muitas que eu já tive. E daí vem a importância, né, da função da escola na educação sexual, já que é um espaço de construção de conhecimento. E considerando que a função da escola é educar, tentar mesmo os indivíduos integralmente, quando a gente vê tantos objetivos, mas que integralidade é essa? Eu vou trabalhar só os conhecimentos, que nada envolve o próprio sujeito, né? O corpo desse sujeito. Mesmo, né, abordando os conhecimentos puramente dissociado até mesmo de um contexto social. Né? E como é que esse corpo biológico, esse corpo cultural, ele não passa a ser discutido, né, na escola? E até o título, né, que eu coloquei aí, a questão da educação à luz da corporeidade, justamente ele reflete discutir esse corpo, né? Nós temos um corpo biológico, a sexualidade está ancorada nesse potencial biológico, mas também no potencial cultural. O exercício da sexualidade, ele vai ter suas regras, né, seus mitos, seus tabus, que vai construindo essa sexualidade em torno do sujeito, né? E é preciso desconstruir essa sexualidade também, que se discute muitas vezes na escola e que vai reforçando, limitando-se apenas à reprodução, como se a única função da sexualidade é a reprodução, e como se ela se localizasse apenas nos órgãos sexuais. E nosso corpo, ele é todo sexuado, né? E é como se o prazer fosse proibido se colocar no espaço da escola. Atrela-se apenas o que a gente diz, esse aspecto da sexualidade na sua genitalidade como aspecto reprodutivo e limita-se apenas a essas discussões. E as angústias, os mitos, os tabus, tantas coisas que ele ouviu e quer saber, em que espaço isso vai ser discutido? E tem que ser... Pois não, fale. Diga, desculpa. Porque naquela hora que você falou sobre a masturbação, sobre conhecer o corpo, veio uma questão aí no chat para que fosse comentado uma possível relação entre a masturbação e o sistema imunológico. Quando a gente vive o sistema imunológico, tudo que nos dá prazer, libera hormônios, e isso vai contribuir positivamente para o nosso sistema imunológico, né? Uhum. Ele vai estar... se eu estou uma pessoa depressiva, eu não estou bem comigo mesmo, meu sistema imunológico tende a baixar, né? Então, eu estando feliz, eu estando bem, eu tendo prazer, meu sistema imunológico vai estar bem, né? Eu estou bem comigo mesmo. É um conjunto de coisas, né? É um conjunto, vários fatores que vai contribuir, né? E na hora que eu sempre coloquei, né, quando a gente vai trabalhar a questão da sexualidade, os pilares, o corpo, a cultura, né, e toda a nossa historicidade, todas as nossas simbolizações que foram construídas. Então, tudo isso precisa ser discutido. Por isso que eu sempre falo, a gente tem um corpo biológico, mas o nosso corpo também é social. A forma que eu me apresento para os demais é na forma do meu corpo. Então, quando eu estou trabalhando a questão do corpo, não é só um corpo físico. Eu, Kátia, eu me apresento perante você, eu sou quem eu sou, mediante esse corpo que eu sou. Então, eu tenho um corpo e também eu sou o meu próprio corpo, né? E isso é preciso trabalhar também essa visão que esse corpo não é separado. A gente tem, geralmente, essas polarizações que acontecem, né, dentro dessa perspectiva mais tradicional, onde separa cabeça, mente, né, razão e emoção. E nosso corpo é um todo, é um complexo que envolve todos esses
cabeça, mente, o corpo como um todo, as nossas razões, as nossas emoções, elas estão juntas. Porque o corpo, como o próprio nome do projeto sugere, né? O corpo, ele fala. Ele fala, é através do seu corpo que você fala com todos que estão ao seu redor. E até mesmo com você mesmo, né? Com certeza. Essa comunicação, ela é tanto para fora como para dentro, né? Então, o corpo é o resultado do indivíduo, né? O que ele projeta para fora e o que ele projeta para dentro, né? Então, eu também tenho que estar sensível, aprender sobre o meu corpo e, como diz, o meu corpo fala, mas será que eu entendo? Se eu não tenho essa minha compreensão do meu próprio corpo, não vou compreender, né? Não vou estar sensível ao que o meu corpo fala. E daí a gente fala de uma escola, não pode desenvolver um currículo limitado e reducionista, porque muitas vezes, né, até teve mais um conflito quando se lançou os PCNs, os parâmetros curriculares, que foi o primeiro momento oficialmente que na educação se formalizou essa discussão, né, ainda até com o nome de orientação sexual, às vezes dava uma impressão e uma compreensão de que a gente ia discutir a sexualidade na perspectiva do perigo, do medo, da doença, né? Nunca se precisava colocar também esse prazer. A gente precisa trabalhar a prevenção, mas a gente também precisa trabalhar essa prevenção, como você diz, o autocuidado, o mútuo cuidado, né? A responsabilidade, eu conhecendo o meu corpo e vendo as minhas atitudes e posturas assertivas em relação ao exercício da minha sexualidade. Então, quando eu for estar discutindo com os meus alunos, eu tenho que ter essa visão da sexualidade, não propagar com tantas mensagens negativas de medo, né, de doença. Temos que falar nas ISTs, mas também temos que falar esse cuidado, o prazer de você ter com você mesma, mas tendo esse cuidado e o respeito com o seu corpo e o corpo do outro, né? Kátia, você hoje, você acha que nas escolas esse tema, né, particularmente falando, ele é abordado de uma forma mínima, né? Porque existe os tabus, né, que são muito fortes para que essa discussão aconteça, no sentido de até da informação, porque é como uma das perguntas que você vai responder mais à frente. Será que falar sobre faz com que o indivíduo tenha uma conduta A, B ou C? Né? Então, hoje o ambiente da escola, você acha que ele está mais permissivo a que essas discussões aconteçam? Na verdade, a gente vê a questão da educação sexual, eu vou falar até mais na frente, da questão da transversalidade, né? Muitas vezes se limita só ao professor de ciências, de biologia, às vezes nem a eles continuam trabalhando. Mesmo os professores de ciência e biologia trabalham de uma forma pontual, trabalham o aparelho reprodutor, a fisiologia, mas em nenhum momento traz essas representações, traz os mitos, os tabus, né? Não fala do prazer. Então, existe alguns projetos, algumas ações pontuais que a gente conhece, que desenvolvem um trabalho nessa perspectiva, mas são poucos, né? Apesar da discussão não ser nova, ainda mesmo há, de repente, uma própria resistência por educadores, às vezes da família, eu não vou falar porque a família não vai aceitar. Mas lá na frente a gente vai discutir que não é só o professor que tem que estar envolvido, né? É um projeto que envolve todos, os pais, alunos, professor e toda a comunidade escolar. Com certeza. E politicamente também, né? Você tem, muitas vezes, alguns entraves para que essa discussão ela não ocorra, né? Para que ela fique estagnada e que não se discuta isso na escola. Né? Tem algumas propostas como a Escola Sem Partido, ela vem trazendo isso, né? Excluir toda essa discussão de sexualidade, de gênero do ambiente escolar. É totalmente uma postura excludente, né? E justamente esse mito de que essa educação sexual vai desenvolver mais homossexuais, vai desenvolver vai despertar a sexualidade, vai iniciar a iniciação sexual precoce. Tudo são mitos, né? Porque a partir do momento que eu estou
trabalhando com esse meu estudante, essa criança, esse aluno, eu estou discutindo essas questões, essas dúvidas, eu estou possibilitando ele de construir posturas assertivas, né? Conhecer o seu próprio corpo e viver a sexualidade de forma prazerosa e responsável, né? E eu acho que mais que tudo, uma coisa que é importante é tratar isso como uma questão que faz parte do indivíduo, não é uma excepcionalidade. Todos os organismos vivos reproduzem, né? Qualquer que sejam eles. Então, não é um evento ou uma situação extraordinária. Isso faz Extraordinário. parte, né? Isso faz parte do indivíduo. Faz parte da sua essência como indivíduo mesmo, como animal biológico, né? Que está aí no meio, interagindo e fazendo e executando seus vários papéis, né? Então, eu acho que quando a gente tratar isso como uma coisa normal, tudo vai ficar mais fácil. Eu, pelo menos, Com acho. certeza. E até ver o que é normal, né? Eu acho que O quando a gente normal fala de... o normal que É, eu falo é assim, é você poder conversar sobre, uhum. né? Ser E normal a conversa. aceitar esse outro, né? Uhum, Eu estava vendo certo dia, até às vezes, os próprios documentos oficiais usam muita palavra tolerância, né? E eu estava vendo, vi até essa semana, essa discussão, que tolerância coloca o outro no andar, assim, acima. Eu vou tolerar fulano até quando? Eu tenho que tolerar, sou eu, parte de mim tolerar, né? E maturando já traz uma outra discussão. Eu tenho que aceitar esse outro. Tolerar dar limitações, que até quando o outro vai me tolerar. E ele vai me tolerar por não me reconhecer como um legítimo outro. O legítimo é ele. O que é diferente dele não é legítimo, né? Então aí, até essa discussão sobre estar utilizando a tolerância, quando a própria nome da palavra dá uma ideia de uhum. limites. Eu tenho limites para aceitar o outro, né? E ao eu exercitar a tolerância, sou eu que estou mais acima, olhando para o outro e buscando tolerá-lo, né? Aí você está Então, sendo quando a gente bondoso. fala, Bondoso ao é, tolerar, né? eu sou muito bondoso, eu estou tolerando, né? E é nessa perspectiva que Maturana vai colocar essa aceitação do outro como legítimo outro, né? E quando a gente fala educação sexual, a gente fala de algo planejado, sistematizado, discutido, dialogado, vendo os contextos, né? E a gente tem várias formas, várias correntes que discutem a perspectiva da educação sexual, né? Essa que a gente aponta aqui, o que eu estou dialogando com vocês, é uma abordagem que ela discute uma educação emancipatória, né? Existem várias outras que não é o momento da gente colocar aqui, até pelo tempo que a gente não tem para explicar cada uma das abordagens, né? Mas quando a gente fala uma abordagem de aceitação ao outro, né? De dar espaço para as múltiplas identidades, então isso já é uma educação na perspectiva de uma abordagem emancipatória. E a educação com essa intervenção qualitativa e se é intencional, na perspectiva de uma cidadania para todos, de olhar para esse contexto da nossa sala de aula, ser sensível às várias identidades, essa multiplicidade de pessoas, né, de identidades, o que o outro chama de diferente, né? E promover, né, como é que a gente faz essa questão da educação sexual? É só uma informação, né? E quando diz, formação eu tenho. E muitas pessoas a gente vê, quando a gente vai ver os adolescentes engravidam, é porque não tinham informações de métodos contraceptivos? Não, eles tinham. Eles, contra as ISTs, é porque não tinha informações delas? Não, eles tinham, né? Mas o que faltou? E aí que a gente vê aquele Paulo Freire, a gente tem que, uma coisa construída de dentro para fora. Não é eu tentando, como o Saramago colocou, convencer, né? Eu tentando construir esse conhecimento com esse sujeito. Promover reflexões que venham problematizar todas essas questões que a gente já falou aqui. De gênero, diversidade, sexualidade. Eu colocar um espaço para que eu possa problematizar todos esses mitos, tabus e representações negativas da sexualidade, né? Importante. É essencial, na verdade, né? É essencial. Então, é por isso que a gente diz que é educação.
E a educação tem a função de formar. Então, ela não é apenas informativa, ela é formativa. Porque muitas vezes a gente Informa acha e assim, forma, né? formar uma consciência sobre, né? Uhum, Porque você está pensando aí em formar uma consciência, porque a informação, muitas vezes, ela está ao alcance da mão, né? uhum, Mas ela está tocando o indivíduo, está fazendo ele pensar sobre aquilo, né? Tem um outro olhar sobre aquela situação que ele tem que uhum. ter. A informação pela informação, ela não tem valor. Não tem valor. Ela só tem valor a partir do momento que você pensa sobre ela, que você constrói um pensamento crítico, né? Que você avalia aquela situação dentro de uma condição que você está incluído. Né? Isso é o que a gente Então, vai dizer, que vai construir o quê? Posturas assertivas, né? Eu tenho consciência do meu corpo, né? Para aprender a ser sensível, né? A eu escutar o que o meu corpo fala, né? E sempre a gente está colocando essas problematizações, né? Que o sujeito reflita não só o contexto da sexualidade, mas não isolado, mas separado dentro de um contexto, como a gente colocou, em culturas. A sexualidade não é a mesma. O exercício da sexualidade. O que é aceito em um não é aceito em outro, né? Então, a gente precisa discutir sempre ter um contexto histórico, um contexto social, a que a gente possa estar discutindo as questões da sexualidade, né? E de que forma a gente vai, como seria, a gente vai ter que discutir de forma que esse sujeito ele comece a refletir. Então, não é uma metodologia qualquer. A gente tem que trabalhar. Que metodologia eu vou estar utilizando para trabalhar a educação sexual? Uma metodologia interativa, que envolva a participação de crianças e dos jovens, né? Que ele se sinta presente naquela discussão, que ele sinta que algo sobre ele também está sendo colocado, ele não se sinta parte daquele grupo, né? E de que forma eu vou estar utilizando essas metodologias interativas, né? Sempre diz, olha, vamos estar usando jogos, trilhas, músicas, eles construírem cordéis, teatros, né? Vamos ver, dar também, ele construir instrumentos para que ele possa estar discutindo e também falando para o seu par, outros jovens, né? porque Então, isso a que você gente está também na escola falando, tem que mobilizar esses tipos de metodologias, né? Que eles também possam ser atuantes e façam também a própria discussão e essa reflexão junto com seus pares. porque não adianta nada você chegar e falar, e aquele indivíduo não se ver refletido naquilo que você está dizendo e ele não se colocar, né? Como indivíduo mesmo sobre o que ele Nem se pensa, sobre sente o que ali ele presente, nem sente, representado, né? né? Exatamente. Isso às vezes é muito difícil, né, Kátia, para os professores construírem essas ferramentas, né, terem esses insights para poder aplicar em sala de aula, né, porque isso requer, não é só o conhecimento, é você usar o conhecimento, né, adequar esse conhecimento a essas várias realidades e essas várias necessidades. Né? Então, realmente tem que haver um envolvimento maior do professor, né, do educador nesse sentido, né, de construir essas ferramentas, de construir Construir. essas alternativas. Né? E que bom, né, que a gente viu também, o grupo já participou, até o seu grupo, quando leva para as discussões, traz jogos, né? Todos participam, todos estão inseridos na discussão, não é um que fala, apenas um que fala e os demais ouvem, né? Então, todo mundo junto ali dialogando, construindo, colocando suas representações, colocando suas dúvidas. E isso é que é possível de se rever seus conceitos, de construir, né? Acho que uma coisa que é importante, Kátia, é tornar essa informação mais leve, né? Mais palatável, até engraçada muitas vezes, né? Divertida. Uma forma divertida de Divertida. você aprender sobre. Né? O nosso stand na Cientec, né, durante vários anos, que tinha só jogos, versões de jogos no contexto da reprodução, ele era cheio toda a vida. Né? Então, uma forma de você discutir sobre coisas que às vezes são difíceis de se falar, de se entender, de uma forma lúdica, interativa, né? Isso tudo pode permitir isso que você está colocando. Com certeza. Então é por isso que o seu stand estava lotado, né? Era, Porque todo dia através dos lotado. jogos
os jovens se sentiam ali, participavam, questionavam, tinha seus... Até disputavam, né, para saber Pois quem é, que sabia mais. quem sabia mais, pois é. É. Então, assim, quando a gente fala em educação sexual, é construir essa cultura de prevenção na escola, e normalmente quando se coloca isso só os adolescentes, seria a idade, não. Hoje a gente já vê uma necessidade, pela triste realidade das nossas escolas e do nosso contexto, que essa cultura de prevenção já tem que ser construído desde a infância, né? Mas como é que eu vou abordar a questão da sexualidade com as crianças, né? Então, discutindo o tema como autoestima, apresentando a ela também o conhecimento do seu próprio corpo, as diferenças e as igualdades entre menino e menina, sem estar Damares, azul e rosa, né? Sair desse contexto. O cuidado com a higiene pessoal, esse autocuidado com a sua própria privacidade, o cuidado com o seu corpo, quem está tocando, né? O respeito pelo outro, discutir também essa diversidade humana com ele vê diferentes coleguinhas, como é que a gente vai estar discutindo isso aí, né? A gente já pode estar discutindo posturas discriminatórias, preconceituosas, desde lá a infância, né? Os modelos de família, né? Isso já pode ser uma discussão desde a infância. E a gente está vendo o abuso aí, como está sendo alto com relação às crianças, né? E como a gente precisa que essas crianças saibam que nem todo mundo pode tocar o seu corpo, né? E os professores também sabem reconhecer, a gente já tem diversos depoimentos de educadores que notam, eles são sensíveis, porque muda o comportamento da criança. Ela está gritando, está falando e ninguém ouve, né? Então a gente precisa dessas discussões, com as devidas proporções de conhecimento, estar discutindo com as nossas crianças. Porque o índice de crianças abusadas está altíssimo, né? É você reconhecer, né? Reconhecer essas pistas que eles fornecem, né? Que eles fornecem. E eles E também... ouvir, né, Kátia? Ouvir. E eles mesmos reconhecerem esse contexto de vulnerabilidade, eles ter alguém que possa colocar, então tudo isso precisa ser orientado, né? E aí, o que a gente vê? Educação, cada vez, educação sexual, a gente vê promover atitudes educativas, garantir a visibilidade dessas diferenças. Coisas que muitas vezes não está acontecendo, né? Uma questão que foi colocada aqui que diz um pouquinho a respeito ao que já foi dito por você. Como é possível transcender a resistência dos próprios educadores com relação à discussão desses temas? Eu acho que precisa ter muito espaço para esse diálogo, né? É no diálogo que a gente constrói. Lei não muda ninguém. Se a gente não tiver esse diálogo, né, espaços de formação, onde a gente possa estar discutindo e mostrando essa necessidade e urgência de um trabalho nessa perspectiva, né? Eu acho que vamos sensibilizando, a compreensão também do outro ouvir e também começar a ver essa necessidade e buscar, né? Porque muitas vezes tem a vergonha de falar sobre, o próprio professor tem vergonha de falar, tem o pudor de falar, né? Então, eu mesmo no projeto já tive situações que eu disse, gente, olha, a gente tem que, né, pegar a informação, transmitir a informação sem julgamento, né, sem fazer nenhum tipo de colocação pessoal, porque não é esse o nosso objetivo, né? A gente tem que estar aberto para falar, mas também para ouvir, e tem que ser sensível, né? Tem que ser sensível. O professor, ele muitas vezes, ele acho que não se sente capaz de fazer isso, muitas vezes. Né? Com certeza. Se sente A gente inseguro. vê muitos professores colocam as dificuldades, até mesmo por razões que também, questão da sexualidade para ele é difícil discutir, falar determinados termos, né? Falar pênis para a turma. Às vezes até a forma, escutar do aluno os nomes populares, né? Que eles têm sobre os órgãos sexuais, os professores sentem-se envergonhados, né? Então, assim, tem que se despir um pouco e abrir esse espaço, esse diálogo. Porque a gente foi, na nossa geração, né, foi criado com muito pudor. Na minha casa, nunca se falou sobre isso. E quando eu perguntava, mudava-se de assunto.
né? Então, é difícil para a gente romper essas amarras que nós trazemos na própria vida, né? Uhum. E você conseguir falar sobre isso de uma forma tranquila, vamos dizer assim. Tranquila. Né? Eu acho que a partir do momento também que você fala de uma forma tranquila, a curiosidade dos alunos vai sendo, como é que chama, atendida E e diminuída, começa a né? construir. E é um Você vai... exercício, né? É todo um exercício para os alunos, para os professores também. Eles terem coragem, né, como eles, de colocar essas questões na discussão, as dúvidas dele, e o professor também responder, e se não também não ter naquele momento como responder, ter também dizer, olha, nesse momento eu não tenho como responder, mas eu posso estar trazendo essas informações para você, abre um espaço, e a gente sempre usa, muitas vezes, os alunos também têm vergonha de perguntar, coloca, a gente faz as caixinhas, e os alunos vão colocando seus questionamentos lá na caixinha, e que não se identifica, né, para que o professor possa responder. Então, há diferentes estratégias, né, que a gente pode estar mobilizando aí essa discussão, esse diálogo, né? E como também vem uma pergunta, e quem vai mediar essa educação? É só o professor de ciências? Eu acho que já tinha até colocado isso, você tinha me perguntado, né? Uhum. Então, não só o professor de ciências, mas um projeto de educação sexual deve envolver toda a escola, desde os professores, os gestores, coordenadores, os pais e os alunos. Porque esse projeto é para eles. Então, você tem que sentar com os alunos, o que eles querem saber. Qual é a demanda principal para a gente estar discutindo aqui na escola, no momento referente à sexualidade. Então, não é um projeto único que vai se encaixar para toda a escola. A gente tem que chegar junto dos alunos e buscar o que eles querem saber. O que está acontecendo de real? O que a gente está tendo como uma atitude mais presente na escola? E deve envolver todo, o porteiro, a merendeira, né, todos da escola, os pais, devem ter consciência. O que vai ser tratado? Até para desmistificar essa ideia de que a educação sexual vai despertar nos alunos, né, a questão da sexualidade, e alguns vão iniciar precocemente. Explicar até para os pais o que é o projeto de educação na escola, o que vamos discutir, o que vamos tratar, né? Então, eu Você acho está que a falando partir uma do coisa momento que eles super também... importante, Kátia, que é você falar sobre o que interessa. Porque não adianta você ter uma proposta e da sua cabeça, sem fazer esse tipo de consulta, e você vai chegar no espaço e as pessoas não vão prestar atenção naquilo que você fala, né? Então é você ler a realidade e a partir da realidade você atuar, né? Com certeza. E aí tem o projeto político-pedagógico, que a gente tanto fala, e muitas vezes é apenas um documento de gaveta. E muita gente já tem se discutido na secretaria que esse projeto deve ser um projeto construído por todos. Porque é o projeto político-pedagógico da escola que vai nortear todas as ações pedagógicas da escola. Eu tenho que saber qual a missão da escola, que sujeito eu quero formar, conhecer a realidade da minha escola, da minha comunidade, né, do bairro, abrir os portões da escola para essa comunidade, conhecer a comunidade onde a escola se encontra inserida. Ela não está isolada, né? Ela não é uma ilha dentro de uma comunidade. Ela recebe, ela acolhe os sujeitos que vivem naquela comunidade. E esse sujeito trazem todo esse contexto social desse bairro, dessa comunidade, né? Então a escola precisa, né, enquanto eu digo escola, enquanto todos os que fazem a escola, está atento a essas questões, né? E o projeto político-pedagógico é um dos caminhos para estar norteando ações que possam estar vendo esse contexto da escola e desenvolvendo ações efetivas nessa direção. E voltamos, né? Então, a escola, a educação sexual vai iniciar vai despertar esses alunos para a sexualidade? Então, diante de tudo que a gente discutiu, é um mito dizer que a educação sexual, ela vai despertar nas crianças e incentivar a iniciação precoce, né? Diante de todo um trabalho pedagógico de formação, de empoderamento, de conhecimento do seu corpo, né? De reconhecimento dos contextos de vulnerabilidade, eu só tenho a fortalecer esse sujeito, né? Para que ele seja
sofra menos, não sofra abuso, nem sofra violência, e saiba discernir esses momentos e tomar posturas assertivas, né? De como agir. Desde a criança, que a gente falou lá, né? Que ela seja dialogado com ela para qualquer situação diferente que cause desconforto, que ela tenha alguém a falar, a abordar, né? Ter alguém a confiar. Com certeza. Isso é essencial, né? Porque se eu não sei o que é errado, como é que eu vou reconhecer o que é errado? Né? O que não pode. Se eu não sei, como é que eu vou reconhecer? Né? Como é que eu vou reconhecer? Então, é nessa perspectiva que a gente discute esse contexto da educação sexual, né? E eu trouxe até os dados que você tinha me pedido para colocar, né? Esses dados que eu, mediante esse momento de diálogo nosso, eu fiz uma pesquisa com a Delegacia Especializada de Atendimento às Crianças e Adolescentes. E o quanto mesmo que a gente tenha conhecimento que as notícias e aí as mídias estão colocando, o quanto a gente vê o aumento de abusos contra crianças e adolescentes. A gente teve um aumento do ano passado, de 2019 para 2020, de quase 40% o número de abusos, de estupros a vulnerável, né? Quando a gente diz vulnerável, menores de 14 anos. E o que esses dados colocam lá na delegacia especializada nos mostra é que a faixa etária de meninas que sofreram mais abuso é justamente a fase de 12 a 17 anos. E a faixa etária dos meninos é de 7 a 11. Porque muitas vezes também é outro mito achar quem vai sofrer abuso é a menina e não o menino, né? Também a gente vê isso que a gente acha sempre que as meninas é que vão sofrer abuso, mas os meninos também. E um dado que eu fiquei estarrecida no primeiro semestre, gente, menino de 0 a 6 anos teve um aumento significativo de abuso. Terrível, então, assim... É uma realidade muito triste. É uma realidade muito e muito triste, né? Eu tenho tempo de ler aquele textinho, virou aqui. Eu tenho de ler o texto que eu pedi a vocês. Já estamos com 50 minutos. Vamos fechar com a sua leitura, que você já tinha me falado que queria fazer essa leitura, e a gente fecha. Acho que a gente já conversou, eu botei as perguntas que estavam sendo colocadas. Não sei se mais alguém quer fazer algum questionamento a Kátia sobre o tema que a gente está discutindo. Fique à vontade. Eu tinha deixado aqui, né, uma mensagem. Se um jovem sair de uma escola achando que negros, índios, nordestinos, mulheres, homossexuais são categorias inferiores, pouco importa que saiba gramática, álgebra ou alguma língua estrangeira. A escola terá falhado drasticamente, porque os professores em seu conjunto não puderam intervir ao longo da formação dos seus jovens por não considerarem essas discussões prioritárias, né? Então, eu espero que esse primeiro momento aqui de sensibilização, né? Mas eu gostaria de trazer o meu querido Rubem Alves, por isso que eu pedi a você, eu sei que o tempo a gente está quase esgotado, eu ainda estou tentando aqui colocar meu celular para ficar... Pronto, ficou. Então, Rubens Alves, ele fala sobre a educação sexual, é uma carta do livro E aí? Cartas aos adolescentes e a seus pais, Rubem Alves. Então ele coloca, o título do texto é Educação Sexual. E ele diz, os bichos não vão à escola, nascem diplomados. O Criador embutiu nos corpos dos bichos disquetes com programas que contêm todos os saberes necessários para viver. Esses disquetes, ainda uso disquete, né? Tem o nome de DNA. Sem jamais precisar de alguma coisa que alguém lhe ensine, as aranhas tecem suas teias, as abelhas produzem mel, os caramujos fazem suas conchas, espirais, os sabiás cantam seu canto. Tudo perfeito. Sempre igual. Os bichos sabem, sem precisar ir à escola. Quando chegou a hora da criação,
do homem e da mulher, uma coisa diferente aconteceu. Uns dizem que foi um erro do Criador. Ele estava muito cansado e se distraiu. Eu prefiro acreditar que ele estava mais era com vontade de brincar. Em vez de fazer o que havia feito com os bichos, Deus Todo-Poderoso embutiu em seus corpos um programa incompleto. Resultado, a gente não nasce sabendo tudo o que é necessário saber para viver. Temos que inventar o que está faltando. Não nascemos sabendo fazer casas como as aranhas e os caramujos. Não sabemos fazer comida como as abelhas. Também não nascemos sabendo falar a língua como os sabiás. Através de todo o corpo humano vai sendo criado e criado. Através da vida, o corpo humano vai sendo criado e recriado. Há muitas escolas de culinárias, da vegetariana à japonesa, à francesa, à chinesa, à indiana. As diferenças não se encontram apenas no gosto e na apresentação da comida. A cozinha indiana é apimentada, como se assentado no chão, com a mão, e é delicado arrotar. Na cozinha chinesa, usa-se os pauzinhos para pegar comida, e é delicado transportar o macarrão do prato para a boca por meio de sonoros chupões de ar. Os snobs europeus comem com garfo, na mão esquerda de cabeça para baixo. Tentaram fazer o mesmo com as colheres de sopa, não deram certo. São muitas e distintas formas do prazer culinário. Sexo é como culinária. Há muitas escolas de educação sexual. Nossos corpos nascem incompletos. A educação sexual é uma magia de palavras que executa sobre eles. Por meio dele, os corpos podem fazer mais belos e aumentar sua capacidade para o prazer e a alegria. Podem também ficar mais feios, encolhidos e murchos, com medo do prazer e pobres de alegria. A decisão é dos educadores. Então, esse texto de Rubem Alves, eu acho bem interessante a forma como ele vai discutindo essa educação sexual. Com certeza. Então, espero ter contribuído. Com certeza. Eu acho que foi muito legal. Esse vídeo vai ser gravado, vamos disponibilizar no Instagram para quem queira, não teve a oportunidade de estar conosco. Agradecer a quem esteve conosco desde o início até agora. Agradecer a Kátia mais uma vez por ter aceitado o nosso convite para participar dessa live. Nós estreando, né, as duas aqui. Live. As duas estreando. A gente estreia hoje. Então, muito obrigada. O projeto é sempre uma casa com portas abertas para vocês, né? Saibam disso sempre. Muito obrigada a todos. Na próxima sexta-feira estaremos aqui falando sobre o Sistema Único de Saúde. Convido a todos para estarem conosco também no mesmo horário, 18 horas. E deixo o Kátia aí com as últimas palavras para que a gente possa encerrar. Agradecer mais uma vez, né? O espaço dado, é sempre bom a gente estar discutindo sobre a educação sexual. É um tema que eu tenho muito carinho por ele, né? E devido à sua urgência e necessária discussão, né? Então, esse espaço aqui que foi dado, eu só agradeço. Obrigada, Tereza. Obrigada também. Boa noite a todos. Nos vemos na sexta-feira. Um abraço. Tchau. Um abraço.